Hallo, hallo, wie geht's? Está na dúvida se deve comprar esse curso? Então, esse curso é para você que já está há semanas, talvez até meses, sem entender o que são esses benditos casos gramaticais de alemão. Ou até mesmo para você que quis muito aprender alemão, mas quase desistiu quando percebeu que o idioma tem três gêneros e agora está pensando seriamente em desistir ao saber que, por exemplo, a caneta, em alemão, a palavra a caneta, pode ser dita de quatro formas diferentes. Bem, talvez você esteja num patamar avançado também do alemão e só está querendo revisar os casos gramaticais. Esse curso é para você também. E relaxa, caso gramatical é apenas intimidador e misterioso no nome mesmo. Eu desenhei esse curso de tal forma que ele fosse sistemático, intuitivo e totalmente focado no que você já sabe, mesmo que você não entenda nada ainda de alemão. Olha que legal. Mas bem, vamos entender como o curso funciona. O sucesso desse curso depende, claro, da forma como eu vou passá-lo e se ele realmente vai ter um grau de efetividade. E da forma como eu planejei que sairiam essas aulas, a ideia é que esse curso consiga fazer o que outros cursos de idioma centrados em alemão, que ensinam alemão, leva de maneira segmentada 2, 3 anos para ensinar os casos gramaticais aos estudantes. E assim mesmo, às vezes o estudante sai do curso sem entender muito bem ainda por que a declinação acontece daquela forma ou porque a sistemática é daquele jeito. Então, a proposta é que a gente consiga fazer esse curso no menor tempo possível e, mesmo assim, abrangendo os pontos principais do caso gramatical. Mas bem, como é que funciona o curso? As aulas são interativas, o que isso quer dizer? Significa que, mesmo sendo o curso offline, você pode não interagir comigo, conversar comigo, mas eu vou sempre propor atividades para você durante as aulas, então é extremamente importante, já que a prática é fundamental e contribui muito mais com o que você vai assistir durante a aula, é muito importante que você tenha do lado um caderno de anotações. Seja para fazer anotações do que eu digo durante as aulas, seja para, e aí importantíssimo, responder às atividades propostas. Toda vez que eu tiver um exercício proposto, eu vou dizer, pausa o vídeo, tenta responder você primeiro, depois dá continuidade para a gente checar as respostas. E você pode fazer N coisas, você pode escrever as frases, às vezes eu coloco frase por frase, na maioria das vezes eu coloco frase por frase, ele é um exercício com várias frases. Às vezes eu coloco todas as frases de vez, às vezes é um texto. Independente, você pode escrever todo o texto. Alguns estudantes têm mais facilidade em escrevendo o texto, porque assim consegue assimilar algumas ideias. Ou você pode simplesmente tirar um print da tela e aí você risca na própria tela as respostas que você acha que são as corretas, a depender da proposição da atividade. Mas, de uma forma ou de outra, é extremamente importante que você interaja. Por quê? Porque a prática ela vai consolidar tudo aquilo que eu estou ensinando na teoria, certo? Então, não adianta a gente apenas sentar, ficar olhando e esperar que o conhecimento vai entrar na nossa cabeça, porque estamos estudando alemão e não é assim que funciona, tá bom? O que mais sobre as aulas? O método no qual as aulas são baseadas é de repetição espaçada. O que isso quer dizer? É um método que eu inventei agora? Não, é um método que já existe. Na verdade, é um método tão famoso que se você pensar em um aplicativo de idiomas aí, esse aplicativo vai ter esse método de repetição espaçada. Por exemplo, o Duolingo, o famoso Duolingo. Com certeza o Duolingo tem repetição espaçada. Memrise tem repetição espaçada. Então, esse método, ele se baseia basicamente, como o nome sugere, na repetição de vocábulos ou de conceitos em intervalos de tempo crescentes, de tal forma que você sempre consiga lembrar seu cérebro de que uma certa informação é importante, fazendo com que, em último efeito, você consiga memorizar aquilo, certo? Então, é nesse método que a gente vai se basear e como ele é repetitivo, entre aspas, ou seja, como há uma repetição, como há um padrão para as coisas, então você sempre vai conseguir prever o que é que vai acontecer na próxima aula. Isto é, eu divido o caso gramatical em três grandes grupos: o grupo dos artigos definidos, o grupo dos artigos indefinidos e o grupo dos substantivos sem determinantes. E aí a gente vai sempre trabalhar repetitivamente sobre esses três grupos ao longo, através dos quatro casos gramaticais. Como é a repetição espaçada, então você, através desse método, vai conseguir memorizar com certeza não apenas as terminações que são inerentes, como você vai ver, mas também os conceitos que são importantes aos casos gramaticais. Além disso, esse curso ele é abrangente a todos os níveis, ou seja, mesmo que você tenha começado a aprender alemão hoje, ainda assim, esse curso vai lhe ser útil porque o caso gramatical ele repercute desde o nível básico até o nível mais avançado. Você aprende a dizer como é o seu nome
wie ist Ihr Name, você aprende a dizer wie geht es dir, wie geht es Ihnen, em todas essas coisas tem caso gramatical. E aí, em vez de você maquinalmente começar a memorizar essas frases, sem entender direito o que elas significam, quando você começa a ter noção qual é a função dos elementos naquela frase, aí você vai até conseguir dizer, fazer essas perguntas ou cumprimentar as pessoas de maneira a entender melhor o que você está querendo dizer. Então você vai conseguir atribuir mais fluidez e mais fluência ao que você está falando. E mesmo que você seja de um nível mais avançado, também vai ser útil para você, porque eu trago frases e exemplos de textos e diálogos, não apenas de níveis básicos, mas também dos níveis mais avançados. Então, ele abrange todos os níveis. Eu não vou prejudicar o aluno do nível mais básico através das frases mais complexas, porque o nosso foco é um só, é o caso gramatical. É identificar o caso gramatical, é usar o caso gramatical pontualmente. Então, mesmo você sendo de um nível básico, você vai conseguir sim responder as proposições dos exercícios e entender o que está querendo ser passado ali. Uma coisa importantíssima é que eu vou trabalhar minimamente com traduções, eu vou apenas falar a tradução de algum outro elemento, de alguma outra palavra, de algum outro verbo que torne importante a identificação do caso gramatical, só para você ver que a gente vai estudar a função e a função do caso gramatical ela remete sobre o próprio caso gramatical. A gente não vai então trabalhar com estruturas complexas de frases, porque senão a gente vai acabar desviando nossa atenção do caso gramatical, certo? O que mais? Complementos declináveis centrais e os mais frequentes, ou seja, o que é que eu vou aprender em termos de caso gramatical? O que é que eu vou saber declinar? Além de você saber declinar as 3 categorias centrais do alemão, que são os artigos definidos, indefinidos e adjetivos sem determinantes, você ainda vai conseguir declinar qualquer outra coisa que seja declinável, que seja passível de declinação em alemão. Inicialmente, a gente vai trabalhar de maneira mínima com os casos gramaticais, apenas focando naquilo que é extremamente importante na fase inicial. Depois a gente vai crescer nossos conceitos e expandir quais são as outras palavras que se comportam de maneira semelhante a essas que a gente aprendeu inicialmente, certo? Então, a gente vai trabalhar basicamente como se fosse de dentro para fora. Análise de diversas classes textuais, como eu falei, a gente não vai apenas trabalhar com textos, no caso, texto escrito em primeira pessoa, ou textos descritivos, a gente vai trabalhar com diálogos, com matérias de revistas ou matérias de sites de notícias, a gente vai trabalhar com letra de música, então vai ser bastante variada a classe textual com a qual a gente vai trabalhar, só para você perceber que a incidência do caso gramatical ela é plena em todo o alemão, certo? Vamos agora falar rapidinho sobre a composição do curso. Então, composição do curso. O curso ele tem mais de 50 videoaulas teórico-práticas. O que significa teórico-prática? Significa que as aulas não são teóricas, porque a todo momento eu explico uma parte da teoria, mas eu já estou introduzindo ali a prática. Então, a teoria e a prática elas estão ali sambando uma com a outra a todo momento. Então, não são aulas teóricas por um tempo e depois prática. Elas são teóricas e práticas simultaneamente para que a gente possa efetivamente assimilar os conceitos do caso gramatical. Pelo menos 16 horas de curso, são 50 videoaulas e eu dividi as videoaulas em um determinado tempo, tal qual você consiga reservar aquele momentinho no seu dia. Eu sei que muitas pessoas na correria não conseguem reservar aquele tempo para estudar idiomas, mas eu coloquei aulas em torno de 20 minutos. Algumas se estenderam para um pouco mais, porque eu não queria quebrar o ritmo. Pode ter se estendido para 30 ou 35 minutos, mas outras, para compensar, foram com um tempo menor, em torno de 10 minutos. Então, as aulas elas tiveram esse planejamento também para que pudessem ser encaixadas na sua rotina, certo? E totalizando são pelo menos 16 horas de curso. Eu não sei dizer ao certo quantas horas são, porque além dos vídeos que ensinam, que estão centrados no caso gramatical, ao final do curso eu coloco uma maratona de exercícios, focada apenas em exercícios. Apenas de caso gramatical são 16 horas basicamente, e tem mais talvez 2 ou 3 horas de curso ainda centrado na parte de prática intensiva, que aí eu coloquei um módulo de maratonando os casos gramaticais. Certo, então 16 horas de curso, mais ou menos 2 meses, seria mais ou menos 2 meses num curso de idiomas. Um curso de idiomas que você teria 2 horas de aula por semana,
Como eu falei, a maioria dos cursos leva cerca de pelo menos 2 anos, 2 a 3 anos para completar o estudo do caso gramatical. Isso porque eles fazem com que o estudo seja segmentado, ou seja, eles não vão lhe dar todas as informações ali de cara, né? Mesmo porque eles querem segurar o aluno por um determinado tempo. Os cursos em geral têm uma tendência a seguir um padrão, seguir um roteiro, e esse roteiro é inevitavelmente num prazo esticado que seja benéfico para todo mundo, não apenas para a instituição, mas também para o aluno. Mas como eu não tenho essa preocupação aqui, eu só quero te ensinar o caso gramatical. Então a gente vai fazer isso em 2, ou seria o equivalente a 2 meses, 16 horas de curso, certo? Ah, então significa que eu tenho 2 meses para completar esse curso? Não. A validade do curso é de 1 ano. Você tem 1 ano para completar esse curso. Com certeza você vai completar em um tempo muito menor do que 1 ano. E ainda assim o curso está lá para caso você... Opa, como é mesmo aquela lista de palavras que ele passou que eu esqueci de anotar? Ou como é mesmo o dativo que eu ainda estou com dificuldade? Então você sempre tem a oportunidade de voltar lá, reassistir as videoaulas. Como eu separei os módulos de uma maneira bastante sistemática, então você vai saber exatamente onde você tem que ir, a depender da sua dificuldade. Então, é isso. Estou contando com você para a gente começar o nosso estudo de caso gramatical. Cheers! Bis bald!